Fala aí pessoal, tudo bem? Então estamos hoje para a nossa parte 3, referente ao Auto Designer sobre o tema PDN Analyzer, né? Que exatamente hoje nós vamos fazer um teste, né, prático, né, no software, já implementando essa parte de análise e distribuição de energia nesse layout que nós desenvolvemos na aula passada. Então hoje, efetivamente, nós vamos colocar em prática e ver o potencial dessa ferramenta, né, em aplicações de layout de PCB e quais os resultados que ele vai gerar e quais as análises que nós podemos tirar em cima dessa nova ferramenta, dessa extensão utilizada dentro do ambiente do Altium Designer, tá? Um outro toque que eu queria dar para vocês é o seguinte: essa ferramenta, para você rodar, você tem que ter a versão do Auto Designer a partir da 16.0.8, ok? Caso você não tenha essa versão, será impossível estar executando essa extensão dentro desse ambiente. Então, para ter a integração entre o PDN Analyzer e o Auto Designer, a versão do Auto tem que ser a partir da 16.0.8, ok? Então, maravilha. Então, vamos lá, retomando o que nós tínhamos feito na última videoaula. Então, eu vou abrir aqui o esquemático. Então, o que nós tínhamos dimensionado era isso aqui. Então, onde vai ser a nossa análise? A nossa análise vai ser em cima desse ponto aqui, ó. Deixa eu arrumar essas ferramentas aqui para ficar melhor distribuída aqui na minha área de trabalho. Maravilha. Então, vou usar um NetColor. Então, o nosso ponto de análise vai ser aqui na saída Vout em relação à nossa carga. Ok? Deixa eu colocar o verde aqui para o terra. Nosso GND. Então, o nosso ponto o nosso foco da análise vai ser exatamente nesse trecho aqui, tá? Então, nós vamos avaliar desde a saída do regulador até a parte da nossa carga efetivamente representada aí pelo nosso resistor, ok? Então, deixa eu só marcar aqui a nossa área de atuação, né? Isso aqui é só simbólico, tá? Então, a nossa área de análise vai ser exatamente a saída em relação à carga, ok? Então, nós vamos pegar exatamente esse ponto aqui, ó, tá? Isso que nós vamos analisar aqui o nosso estudo. Então, deixa eu colocar só uma observação aqui. Então, o estudo vai ser baseado exatamente nessa etapa que nós marcamos aqui. Estudo do PDN. Tá? Então, vai ser exatamente aqui essa região que está demarcada. Ok? Então, agora vamos voltar lá para o nosso ambiente de PCB. Então, nós já tivemos uma ideia do que vai ser analisado, né? E aqui eu vou para o meu ambiente PCB novamente, e aqui a região onde vai ser analisado é exatamente o nosso VR1 em relação à nossa carga. Um outro ponto que eu tinha observado na videoaula passada foi exatamente a largura dessa trilha. Então ela está com 0.254 para toda essa aplicação, ok? Então vamos fazer uma análise básica, vamos tirar algumas conclusões em cima desse desenvolvimento. Então, primeiramente, eu venho aqui em Design. Desculpa, eu venho aqui em Tools. E vou vir aqui no PDN Analyzer. Vou abrir ele aqui. Então, deixa eu arrastar essa tela para cá. Então, beleza. Abrimos aqui a nossa menu de configuração do PDN Analyzer. Ok? Então, o que eu vou levar em consideração nessa minha análise? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é exatamente o tipo de material que eu vou utilizar, né? Então, aqui ele já está pré-configurado.
Então ele está usando a relação ou a configuração de condutividade, né? Ou a condutividade do metal, que no caso aqui você pode usar como cobre puro, ok? Aí ele vai ter essa resistividade e a temperatura de compensação. Então nós vamos deixar na configuração padrão, né? E aqui também eu posso colocar ela aplicada a uma placa de PCB. Então muda um pouquinho, né, esses valores, mas a princípio para essa nossa análise não vai fazer muita diferença, ok? Então vou dar um ok, isso é só para a gente entender. Por enquanto nós não estamos usando nenhuma via para fazer a metalização nessa etapa. Vamos olhar aqui novamente, então não tem nenhuma via nessa etapa, mas caso nós chegue a inserir alguma via, a parede, né, que vai ter de material é de 17 microns, ok? Então isso a gente deixa mais para frente também, só alguns toques que eu estou dando antes da gente começar a fazer essa análise. Então vamos lá. Então, da onde vai ser a nossa net, que será a fonte de energia no nosso caso aqui nessa avaliação? Então, da onde vai vir a energia vai ser essa saída, o regulador que vai prover a fonte de energia, ok? Então vai ser a net Vout, que ela está aqui, ok? Então vamos lá introduzir essa informação aqui. Tá? Então vou desabilitar os filtros. Então a minha análise, a minha fonte de alimentação vai ser na minha saída Vout, ok? Então selecionei o meu Vout e vou dar um ok. Então, ele já selecionou aqui o Vout para mim, certo? Então vamos lá, vamos configurar qual é o pino que é a saída da minha fonte de alimentação. Então no meu caso, a minha fonte de alimentação é a saída do regulador, então é do VR1, pino 3, e o GND também é no VR1, só que sendo o pino que está relacionado ao terra. Então quer dizer, já está interligado lá no esquema o nosso GND ao pino do VR1, então ele já puxa isso automaticamente, ok? Então qual que vai ser a magnitude, ou seja, o valor de tensão dessa saída? Então no caso eu vou padronizar aqui como 5 volts, certo? Que esse regulador vai ser utilizado para gerar uma tensão na saída de 5 volts. Qual a corrente máxima que eu vou drenar nessa saída? Então eu vou colocar aqui que eu vou drenar próximo da corrente máxima, que é 1 ampere. Ok? Então a magnitude dessa corrente no pino também vou deixar aqui como 1. Ok? Então aqui eu já configurei. Então aqui o GND vai ser igual a magnitude aqui, o limite por pino. Então também vai ser 1 ampere. Vou dar um ok. Então aqui o GND já está ligado no seu ponto certo, né? Olha lá, o GND já está chumbado, maravilha. Então eu configurei a parte da minha fonte. Então da onde vai ser gerada a energia do lado que eu vou analisar. Então só para vocês entenderem melhor. Então aqui é a minha fonte de energia. Então esse lado da entrada eu não estou analisando agora, ok? O que me interessa é a fonte de energia que ele está gerando aqui na saída. Então nós vamos analisar essa malha aqui, ó. Ok? Então eu já configurei como meu VR1 sendo o meu provedor de energia para o meu sistema. Então já está configurado. Então ele vai fornecer uma tensão de 5 volts e vai circular, vai fornecer uma corrente de 1 ampere. Ok? Agora eu vou analisar o meu lado da carga. Então aqui, qual que é a minha net da carga? Então eu também preciso configurar isso. Então eu clico, desabilito os filtros. Então a minha carga também está ligada lá no Vout, né? Como a gente olhou lá no esquemático, então eu não estou analisando a tensão de entrada, então o meu Vout é a minha referência de alimentação para a carga. Então vou dar um ok aqui. Então quer dizer, ela já interligou o meu PowerNet sendo Vout.
Então sai da fonte e vai agora aqui para a minha carga. Agora eu vou configurar a minha carga em si. Quem é a carga? Então eu batizei, como o nome próprio já está dizendo, a carga, né? Que seria a carga resistiva. Então é a carga aqui, terminal 2, que está ligado ao Vout. Então já configurou. E a parte do GND do componente seria o pino 1. Então eu vou configurar para que passe uma corrente de 1 ampere nessa análise. Ok? Então vou colocar 1 aqui. Então vou suprir toda a energia que a minha fonte de alimentação fornece. Tá? Então vou tirar realmente 1 ampere para avaliar nessa análise. Tá? Então não vou usar nenhum critério de falha, porque é opcional. Então vou manter o 0. Ok? Então vou dar um OK. E aqui eu já configurei para a minha análise. Então eu tenho a minha fonte de alimentação, que é VR1 pino 3 e o VR1 pino 2 ligado ao GND. Ele vai fornecer uma tensão de 5 volts e uma corrente máxima de 1 ampere. Essa fonte de energia pode me fornecer. Então vamos lá confrontar com essas informações. VR1 pino 3 é a saída positiva da minha fonte. Então eu tenho aqui, ó, VR1 pino 3 é o meu Vout, certinho. Qual outra informação que eu tenho aqui? Tem uma outra informação que o meu pino 2 é o GND. Então vamos confrontar essa informação. Então pino 2 está aqui, ó, VR1 pino 2 é o GND, perfeito. Qual outra informação que eu tenho aqui? Então a minha saída de carga, como eu batizei exatamente com esse nome, o pino 2 está ligado ao Vout. Então vamos conferir isso aqui lá no nosso PCB. Então pino 2 realmente está ligado ao Vout, que está aqui, perfeito. E o que nos resta é o pino 1 ligado ao GND. Então também está o pino 1 da nossa carga ligado ao GND. Perfeito. Ok? Então agora vamos efetivamente para a parte mais interessante desse nosso sistema, que é a simulação. Então eu vou agora